Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai conversar com a Dayana Garbim sobre o novo livro dela, A Vida Perfeita Não Existe. Eu tô aqui aguardando ela já vai entrar para conversar conosco. E tô eu e a Bruna. A Bruna vai ajudar a gente com as perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, né, vocês já podem enviar aqui pra gente, que daí na sequência a Bruna vai anotar pra gente conversar com a Dayana daqui um pouquinho, tá? Olá! Oi, Dayana, tudo Olá, bem? Oi, meninas, tudo bem? Tudo tudo bem? bom? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Ai, a gente que agradece de ter você. A gente já esteve contigo num evento da livraria, né? Na nossa convenção e tudo mais. Então, é muito legal a gente ter a oportunidade de se encontrar de novo, mesmo assim à À distância, pelo distância, né? Instagram e tudo mais. Minha vontade de coração era ir aí na livraria com vocês, fazer um evento, poder receber as pessoas, autografar os livros. Sim, sim. Mas, infelizmente, esse ano a vida vem e mostra pra gente que a gente não controla nada, né? É, isso é verdade. Então mudou tudo e assim agora a gente está fazendo o lançamento do livro virtual com essa tour de lives, de Uhum, eventos online. Então que bom que a gente tem também a oportunidade de às vezes sim. atingir até mais pessoas, né? Isso é Então verdade. Assim, às vezes a gente acha que não tem saída, mas sempre sempre tem uma tem. forma, né? Legal. Então, assim, Dayana, a gente devorou o teu livro, né? E assim, quantas verdades, né? Ai, o meu Você gostou? coração. Ai, meu, aham, sim. É, eu Ai, meu avisei na coração. introdução que ia doer, não avisei? Aham, sim. Até assim, dá vontade assim da gente ler e reler e voltar e, sabe, fazendo um bem bolado ali, porque tem muitas coisas assim que casam muito, né, com a nossa forma de pensar e principalmente com coisas que a gente não está acostumado a falar assim com todas as letras, né? Então a É. gente tem o costume assim, isso aqui fica escondidinho aqui no meu coração e eu não conto para ninguém, né? Uhum. E tudo E bem, sabe, Ana? Eu acho uhum, que não é que é pra gente sair por aí contando para todo mundo tudo isso, uhum, mas a gente tem que ter muito claro para nós mesmas que esses sentimentos fazem parte da gente. Porque uhum, o grande problema é quando a gente mente para nós mesmas, quando a gente quer sim, fingir que não tem essas dores no nosso coração, né? uhum, Então, eu fico muito feliz assim de saber que o livro tocou vocês, que vocês sim, gostaram, que vocês sim, sentiram isso, porque quando eu fui escrevendo esse livro capítulo a capítulo, eu queria que a pessoa me dissesse exatamente isso que você acabou de me dizer. uhum, Que tocou em coisas que estavam ali escondidinhas, porque essa é a ideia mesmo. Porque uhum, nós temos todos esses sentimentos e pensamentos dentro da gente. Em algum momento da nossa vida vai surgir. A gente vai sentir vergonha, vai sentir culpa, vai ter raiva, vai ter ressentimento, vai ter inveja, vai ter dificuldade de perdoar, vai ter dificuldade de lidar com a frustração. Não tem como passar pela nossa vida sem é. enfrentar isso, né? Exatamente, é impossível, né? E eu até fiquei me perguntando assim, né? É, quanta verdade a gente consegue suportar, né? Porque é um É a livro de frase do muitas Nietzsche, né? verdades, assim, É né? a Eu acho frase do que Nietzsche. Ele aham, fala isso, né? você reuniu tudo num pacote chamado Verdade, colocou ali e falou, gente, ó, agora a gente vai abrir e vou mostrar essas coisas para vocês, E né? abre muitos Uhum. questionamentos, assim, a gente começa a se questionar de coisas que a gente sentia, mas que não estava entendendo. Você acha também? Eu Uhum, concordo, sim, também Que li o livro e legal. senti, assim, essa parte de entender coisas que talvez em algum momento eu senti, percebi que aconteceu alguma coisa, mas não identifiquei que sentimento que era. E você vai falando de vários sentimentos ao longo do livro, né, que são coisas comuns e normais que as pessoas sentem e que não significa que a pessoa é má ou boa por causa disso. Uhum, sim, e foi exatamente isso que eu quis deixar muito claro, assim, né? Em algum momento eu falo, nós somos ambivalência, nós somos contradição, nós temos uhum, dentro de nós a bondade e a maldade,
a suavidade e a agressividade, o amor e o ódio, né? Quem diz que não tem mente, porque quem nunca sentiu um impulso agressivo de fazer alguma coisa, ficou com raiva, ficou com ódio? Assim como a gente também tem bondade, generosidade, carinho, então tá dentro da gente. Negar é pior. Então eu fico muito feliz, assim, que bom, muito obrigada pelo depoimento de vocês, porque eu ia escrevendo e ia pensando, e assim, além de ser coisas que eu senti em todo o meu processo, em todo o meu caminho de autodescoberta, de autoconhecimento nesses anos todos, como vocês perceberam, eu uso muitos depoimentos das pessoas que me acompanham nas redes sociais e das leitoras do meu primeiro livro. Então, o livro, a vontade de escrever esse livro dessa forma, ele surgiu por causa das mensagens que as minhas leitoras me mandam. Porque as pessoas começaram a me mandar relatos por causa do primeiro livro, que se chama Fazendo as Pazes com o Corpo, em que eu falo de sofrimento com o corpo, com a imagem corporal e com a comida, e eu percebia que naqueles relatos de sofrimento tinha muito mais coisa do que só uma vergonha do corpo. Eu dizia, mas será possível que nós somos todas inadequadas, todas burras, todas insuficientes, todas, nenhuma de nós presta, todas nós somos muito deficientes e não merecemos ser amadas por causa disso, e a gente tem que se punir, Não, lógico que não, mas é uma sensação presente em quase todas as pessoas, e não só mulheres, tá? Porque eu recebo, tem várias mensagens de homens aqui nesse livro. Então você vê que é do ser humano essa sensação, muitas vezes, que eu chamo, né, como eu chamo ali no primeiro capítulo, que eu falo, o título do primeiro capítulo é Inveja, Voracidade e a Desvalorização de Si Mesma. Né? Eu escolhi deixar o livro no feminino, primeiro porque nós mulheres, há tantos séculos estamos tendo que ler livros no masculino, que eu falei, a gente merece ter o livro no feminino. Mas os homens são muito bem-vindos também, porque essa sensação de desvalorização de si mesma e desvalorização de si mesmo acontece com homens e mulheres. Aliás, assim, eu recebo relatos muito emocionantes de homens que sentem que não tem valor para a família, que não tem valor para a esposa, sabe? Isso para eles também é muito doloroso. A sociedade também, ela é muito... O machismo faz os homens sofrerem muito também. Porque exige do homem uma postura sempre de forte, de que não sofre, de que tem que resolver tudo. E o homem também é frágil, o homem também é vulnerável. Só que a nossa cultura em geral, e assim, eu sou aí do Sul também, né? Eu não sei como é que é lá no Rio Grande do Sul, pelo menos. Imagina se o gauchão, que tem que ser, vai poder mostrar chorar, vai poder mostrar uma vulnerabilidade. Não. Tem que estar sempre o fortão, né? Exatamente. Então, acho que é uma coisa da nossa cultura ali do Sul, do homem ter que ser sempre muito forte e não demonstrar nenhum sentimento. Isso é doloroso para eles também. E os homens com esse lado do machismo, né? E as mulheres com esse lado mais estético, né? Que a gente começou a viver num mundo que a gente está sempre se comparando, né, com alguém ou com alguma coisa, né, e que você, assim, às vezes você não tem, assim, muita certeza, né, eu estou me comparando com quem, né, qual que é o meu parâmetro, né, quem está na mídia, não é, mas a gente sempre está em busca de alguma coisa que... Né, aquela coisa, eu preciso ser a mulher perfeita, né? Só que quem é a mulher perfeita? Ela não existe, né? E talvez, assim, o ser humano perfeito nunca vai existir, né? Nunca. Se a gente acha que existe, é porque a gente não conhece bem. Né? Exatamente. Sempre que a gente idealiza pelas redes sociais, principalmente, porque é o que a gente tem acesso hoje em dia, né? Sempre que a gente idealiza a mulher perfeita, a vida perfeita, o casamento perfeito, a profissão perfeita, nada mais é do que uma idealização da nossa cabeça diante de uma foto que a gente está vendo. Porque se a gente conhecesse, se a gente tivesse intimidade com aquela pessoa, a gente saberia que ela é humana como nós e tem dentro da gente todas essas dores que eu falo aqui no livro e muito mais.
nem sempre só dores, né? Mas sentimentos, pensamentos. Então, assim, a questão de achar que o outro é perfeito e eu sou deficitária, essa comparação ela é muito dolorosa e muito perigosa e é falsa, porque este outro perfeito não existe. Mas eu acho que, assim, talvez a maior dor que a gente impõe na nossa própria vida é quando a gente se compara ou se exige um eu perfeito e ideal que a gente inventou na nossa cabeça, Sim, sabe? sim. Isso muitas vezes é uma prisão, porque desde novinha todo mundo pergunta: o que que você vai querer ser quando você crescer? Você vai casar? Você vai ter filhos? E você fica criando expectativas pelo olhar do outro, pelo que os seus parentes, os seus pais, as pessoas que você conhece desejam para a sua vida, que às vezes não é o seu desejo. Não, não Às é. vezes nem você ainda sabe tão jovem o seu desejo. Quer dizer, eu tenho quase 40 anos, às vezes eu não sei algumas coisas dos meus desejos, né? Então, assim, a gente vai, às vezes, se moldando e se ajustando à cultura familiar, à cultura da escola, depois dos amigos, da faculdade, e aí você cria aquela coisa que você acha que você deveria seguir e atingir. E aí você pensa, mas se eu estou seguindo isso, por que eu não estou feliz? Se eu estou me sentindo cada vez mais triste, mais fracassado. Então a gente tem que repensar, repensar assim, que felicidade é? Eu questiono várias vezes no livro, né? Que felicidade é essa que você está buscando? Né? Que sonhos são esses que você se sente fracassado por não ter atingido? Né? Porque às vezes uma coisa que a gente sonhou na juventude não vai ser possível agora porque a gente já é uma pessoa diferente. Então eu acho que abandonar sonhos e criar outros é evoluir também, é crescer, porque ninguém, a verdade é que a gente vive a verdade, né? Enfim, é o que eu acredito, né? Não estou aqui para trazer verdades, né? Eu estou aqui para fazer a gente, enfim, pensar e discutir sobre isso. Mas o que eu penso é que a gente tem um momento assim de tantos livros, tantos cursos, tantos gurus dizendo para gente: alcance todos os seus sonhos, bata suas metas, você pode ser o que você quiser, hashtag basta querer. E eu penso que não é hashtag basta querer. A vida muitas vezes é injusta. A gente nem sempre tem oportunidades que outras pessoas têm ou que em outras situações você teria. Então, não é verdade que a gente vai realizar todos os nossos sonhos. Alguns a gente vai realizar. Sim, né? Alguns sim, talvez alguns que a gente nem pensou, Sim. mas outros talvez que estão muito longe da possibilidade da nossa vida, talvez a gente não conquiste nunca. Tipo, né, ser o cara lá, o Mark Zuckerberg, que inventou o Facebook e ficou bilionário com 20 anos. Não vai dar para a maioria de nós. Não. E aí a gente vai... Né? É uma exceção, e a gente vai ficar infeliz se comparando com ele, né? Exatamente. E eu vejo assim, né, que a gente está num caminho que a gente está adoecendo na busca pela felicidade. Na né? busca, às vezes, de coisas que a gente nem sabe o que é, a gente apenas sente uma falta ou tem algum objetivo que talvez nem faça tanto sentido assim, mas a gente está sempre nessa busca. Eu tenho um trechinho do livro que eu postei no Instagram essa semana, que eu falo que a gente está sempre em busca de algo que nunca chega. E aí a gente vive angustiadas a vida inteira, não entendendo por que a gente está desse jeito, muitas vezes com o coração disparado, com aquele nó no peito, né? Aquele nó que fica cada vez mais apertado, aquela sensação de vazio, aquela sensação de eu preciso mais, mas você não sabe nem o que é que você precisa. E às vezes a gente recorre a coisas que nos levam a adoecer. Então algumas pessoas vão para os vícios, para as drogas, para o álcool, tem gente que desconta na comida, tem gente que vai desenvolver outras compulsões, né? E tudo muitas vezes por falta da gente entender as nossas emoções, entender os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, né? Então, foi isso que eu tentei mostrar nesse livro e espero que eu consiga tocar o coração das pessoas dessa forma, sabe? Eu não tenho, como eu disse para vocês, eu não tenho respostas prontas, ele não é um manual de como ser feliz ou como encontrar iluminação e nem como ser plena, porque eu não acredito nisso. Eu não me tornei, eu não sou uma pessoa nem plena nem iluminada.
Eu só sou uma pessoa que eu me sinto confortável sendo quem eu sou hoje em dia, porque eu aprendi a lidar com toda a minha imperfeição. Entende? Com a minha vulnerabilidade, com as minhas fraquezas. Eu sei os meus pontos fracos, assim, sei. Nem todos eu sei que eu vou continuar aprendendo a vida inteira. Mas eu conheço, assim, as minhas limitações, as minhas sombras, como eu uso, né? A gente, vários estudiosos chamam, né, do nosso lado de sombra, que todos nós temos. Eu consegui ter alguma intimidade com isso, com a inveja, com o fracasso, com o ressentimento, com a culpa, com a vergonha, né? Então, assim, quando eu percebo que eu estou me afundando numa dor dessas, eu consigo me dar conta. Não que eu consiga controlar, gente, eu também não acredito nisso de controlar. Ah, controle as suas emoções e seja feliz para sempre. Desculpa, não acredito nisso. Eu acho que a gente vai se conhecendo. A gente vai criando intimidade com algumas coisas. E aí você percebe quando você está agindo de certas maneiras. Algumas vezes você consegue mudar, outras não. Né? Sim. E o fato de sentir, se permitir sentir e trabalhar para que esse sentimento passe, né? Porque nem todos os sentimentos são o tempo todo. Então, perceber que você está sentindo inveja, ou raiva, ou tristeza, e tentar lidar com esses sentimentos para que eles passem. Uhum. Eu acho que essa é a ideia, assim, porque fingir que não está acontecendo, ou mentir para nós mesmas que não estamos sentindo, é pior ainda. Então, o que que a gente faz, por exemplo, quando a gente se pega sentindo inveja? A gente pode aprender o que que esse sentimento está querendo me dizer. Porque a gente só inveja o que a gente mais deseja. E assim, a gente poderia dizer, mas então isso é admiração, né? Então eu admiro o que o outro tem. Se você só admira e fica feliz, legal, é admiração. Legal. Mas às vezes a gente, por não ter, a gente sente um ímpeto de que aquela pessoa perca o que ela tem. Já que eu não posso ser feliz com isso, eu também não quero que ela seja feliz, porque isso alivia a minha dor de alguma forma. E às vezes a gente pensa isso, mesmo sem querer. E é doloroso admitir isso. Só que quando a gente... É difícil, mas quando a gente percebe e consegue nomear isso e dar um nome, você escolhe depois não sentir mais. Pelo menos naquele momento você consegue. Não, eu não desejo mal, eu não quero que essa pessoa perca. Eu quero que ela seja feliz, mas eu também gostaria de ser feliz. E aí eu acho que entra uma coisa muito bonita, que é a compaixão. Foi uma coisa que eu aprendi também, que eu falo em alguns momentos no livro, que é a gente sempre se dá conta que o outro ser humano que está diante da gente, ele só quer o que a gente quer na vida. Que é ser feliz e evitar o sofrimento. Exatamente. A gente mesmo às vezes mesma coisa, né? Pela mesma coisa. Assim, as nossas histórias de vida são diferentes, os motivos pelos quais a gente sofre, obviamente, cada um são diferentes. Mas o desejo genuíno que vive dentro de cada um de nós é o desejo de ser amado, de ser respeitado, de ser reconhecido, de ser aceito nos meios que a gente gostaria. E é o desejo de não sofrer. Isso está em todas as pessoas. Né? Então, assim, até mesmo as pessoas que às vezes nos machucam fazem isso porque estão em busca de aliviar uma dor. Então, claro que a gente não vai talvez conseguir perdoar todo mundo e esquecer tudo. Eu sei que essas coisas são importantes, mas são difíceis. Mas que a gente sempre, quando a gente passa a ter esse olhar para o outro, de perceber, puxa, ele também está em sofrimento, ele também só quer ser feliz como eu. A gente muda as nossas relações. A gente muda o jeito que a gente se relaciona com a vida, com as nossas dores, com as pessoas, até com os familiares. No capítulo do ressentimento, eu conto algumas histórias, assim, que são para mim muito emocionantes, com meu pai, né, com pessoas do trabalho, e eu consegui mudar aquele sentimento que me machucava tanto. Então, eu acho que quando a gente aprende sobre nós mesmos, a gente se torna, assim, mais feliz. Então, por mais que... Sei que as pessoas olham muitas vezes e falam, ai, Diana, mas você escreveu um livro sobre sofrimento, quem que vai querer ler um livro sobre sofrimento? Eu realmente acho que a dor nos une enquanto seres humanos e que falar sobre a dor nos traz mais felicidade.
Eu acredito nisso. Olhar para as nossas dores vai nos ajudar a entender o que a gente está sentindo e, consequentemente, a ser mais feliz. É um Então, eu processo, realmente. É um processo. é um processo de descoberta, porque é aquela coisa. Quando você fala muito ali no ressentimento, né? O que é o ressentimento? Na hora que você falou ressentimento, sentir de novo. E quantas vezes a gente sente e sente outra vez e passa anos sentindo alguma Remoendo. coisa, remoendo, que às vezes a gente não tem nem consciência por que aquele pensamento insiste em ficar martelando ali, né? E você não consegue encontrar uma saída assim, eu vou resolver isso, né? De uma forma assim muito simples. Mas você fica, né, remoendo aquela coisa e tudo mais, e né, isso é um caminho para a gente chegar num processo de culpa, né? Então, assim, Sim. aconteceu alguma coisa, eu fiquei, né, sentindo várias vezes aquilo. Imaginando vários cenários daquilo, como poderia ter sido diferente. O que eu poderia ter falado naquela situação se eu tivesse pensado tal coisa, mas já passou. A gente fica tentando mudar os diálogos, né? Reconstruir os diálogos. Eu devia ter falado aquilo, aí aquela pessoa não teria falado aquilo. E é muito curioso porque normalmente o nosso corpo, a nossa mente, assim, ele não diferencia se a gente está lembrando de uma situação ou vivendo aquela situação de novo. Por isso que às vezes a gente chora lembrando de uma coisa triste. Porque parece, na verdade, o ressentir é o sentir de novo. Então a gente continua sentindo como se estivesse vivendo de novo a mesma situação da mágoa, da raiva, da tristeza, da rejeição, do ter sido humilhado. Então, quanto mais a gente carrega esse ressentimento, mais a gente sofre. E aí vai também pelo caminho, quando a gente não consegue elaborar isso e deixar isso sair da nossa vida, a gente começa a se culpar e começa a entrar no perigoso círculo vicioso que é necessidade de autopunição, de culpa, e aí a gente se coloca no papel de vítima. E aí a nossa vida começa a ficar muito difícil, porque como autodefesa, a gente escolhe o caminho de sempre colocar a culpa nos outros. Pela nossa dor. Né? Não sou eu, é lá fora. Nunca fui eu. É o meu chefe, é o meu pai, é o meu amigo, é o meu ex-namorado. E isso é um caminho muito perigoso, quando a gente não consegue se responsabilizar pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, pelos nossos desejos. Então eu falo bastante disso no livro, nesse capítulo que se chama Nossas Dores e Nossa... Deixa eu ver qual que é o capítulo. Chama Nossas Dores e Nossa Responsabilidade, capítulo 5. Já é um pouquinho para frente, né? Já é um pouquinho mais para frente, então eu acho que, assim, eu fiquei muito feliz, assim, escrevendo esse livro. Ele foi doloroso em vários momentos, assim, porque, assim como ressentir é sentir de novo, conforme eu ia escrevendo, eu ia me emocionando, então eu chorei várias vezes escrevendo certas situações, né? Mas tanto que o capítulo da inveja, eu pensei muito em tirar do livro. Ele não foi. Ele é doloroso, né? Na hora que eu abri e li a primeira frase, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que ela escreveu isso, porque assim, principalmente a inveja, assim, eu acho que a gente vive num mundo que a gente vê a inveja como uma coisa ruim. Pessoas invejosas são pessoas ruins. São pessoas más. É assim que a gente encaixotou a inveja nesse ambiente social que a gente vive, né? Só que, num grau um pouquinho maior ou menor, todo mundo sente inveja, né? Porque eu gosto muito de um termo que você usou, de que nós somos seres desejantes. Então, a gente sempre vai estar desejando alguma coisa a mais ou alguma coisa que o outro tem, algum sucesso que a pessoa teve. Então, a inveja é uma coisa que vai acontecer em algum momento. E assim, é muito difícil pra gente, muito difícil, quando você vê que outra pessoa conquistou, digamos assim, o posto que você queria. Então, quando eu conto na minha infância a menina que ganhou o concurso, que eu queria subir no palco e arrancar ela daquele palco e pegar o troféu pra mim, era muito genuíno aquilo. Eu era uma criança e eu já sentia inveja.
Eu queria derrubar ela daquele palco e queria estar lá no lugar dela. Claro que naquela época a criança não sabia que o nome disso era inveja, mas hoje eu vejo. E eu vejo quantas vezes na minha vida adulta eu me peguei pensando: nossa, aquela pessoa ocupou um lugar que é meu, eu mereço, por que ela e não eu? Acontece que a gente tem que aprender a lidar com isso, porque na nossa vida isso vai acontecer. E provavelmente, por alguma razão, aquela pessoa mereceu aquele lugar. Né? A gente não pode só eximir a nossa responsabilidade. Talvez se eu tivesse, sei lá, estudado mais, me empenhado mais, não sei. E também tem as injustiças da vida. Então, assim, é um conjunto de coisas que determinam. Né, de cada um. Às vezes é um caminho diferente, uma escolha diferente, né? Que vai te levar para uma direção e não outra. Só que é difícil isso, porque principalmente, eu acho que nesses momentos a gente se vê convivendo com sentimentos ambíguos, né? Com um lado... Porque a gente pensa assim, nós somos... né, seres perfeitos, é tudo maravilhoso, bons sentimentos, mas na realidade a gente sente coisas muito ruins, né? E esses diálogos internos que a gente tem, assim, normalmente são coisas, a gente fala assim coisas horríveis pra gente, né? Para nós mesmas, sim. Que é o que eu chamo no final do livro de modo odioso de viver. Vocês chegaram até o fim do livro já? Sim. Então, eu falo, a gente muitas vezes adota um jeito muito odioso de viver. E isso é muito doloroso, porque aí nós nos tornamos a nossa pior inimiga, nosso pior carrasco. E esse diálogo interno que eu me refiro, acho que todo mundo que está acompanhando a gente vai se identificar agora. Você comete um erro, por exemplo. O que você diz para si mesma? Burra, estúpida, idiota, imbecil, como é que você foi fazer isso? Por que você não viu? A gente se xinga de palavras odiosas que a gente não tem coragem de dizer para outra pessoa. E se isso se torna um estilo de vida, é muito doloroso. Porque assim, ok, não é que eu estou dizendo aqui que a gente tem que passar a mãozinha na nossa cabecinha toda vez que a gente cometer um erro e não se responsabilizar. Por isso que tem um capítulo inteiro falando nossas dores e nossa responsabilidade. É muito importante a gente se responsabilizar. Mas se responsabilizar porque a gente se respeita, porque a gente se ama e porque a gente quer ser uma pessoa melhor. E não por auto-ódio, né? Por autoaversão, porque esse é o caminho do adoecimento. Né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas em depressão, pessoas muito doentes que me dizem: eu me odeio, eu nunca vou aprender a me amar. Então, quando a gente adoece, essa é a sensação. Você vive de um modo tão odioso com si mesmo que muitas vezes você não vê saída. E você acha que você nunca vai aprender a gostar de ser quem você é e da sua vida. E o que eu tento mostrar com esse livro é que tem saída. Tem sim. Muitas vezes você vai precisar de ajuda. Eu falo muito, eu já falo no começo do livro, eu não sou uma profissional de saúde, não sou médica, não sou psicóloga, eu sou uma curiosa que gosta de estudar as dores humanas e que passou por certas dores e eu sei como é terrível você viver sentindo que você não tem valor. Então o meu desejo com esse livro é mostrar para você que está acompanhando a gente, se você está doente, se você está precisando de ajuda, busque ajuda. Não é vergonha cuidar das dores emocionais. Por que a gente cuida da saúde física e não quer cuidar da saúde mental, né? Da saúde emocional? Eu posso responder uma pergunta que eu vi aqui ou você vai pegar todas as perguntas depois? Se você quiser responder agora, responder. Eu vi acho que a Fê Mondin, ela perguntou qual foi o capítulo mais difícil de escrever. Eu acho que foi o da inveja, eu acho que foi o primeiro. O do ressentimento também foi doloroso, mas eu acho que o da inveja foi o pior e foi o que até o último momento, assim, antes de entregar o manuscrito para a editora, eu pensei, tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro? Porque é uma exposição de uma intimidade, né? Eu fiquei pensando, mas aí todo mundo vai saber que eu sou invejosa? Tipo, ninguém mais vai gostar de mim, né? Só que aí eu acho que eu consegui demonstrar de uma forma que a gente precisa aprender com a nossa inveja. Não é pra gente querer, não é ficar desejando o mal dos outros ou, de novo, não tendo responsabilidade sobre os nossos sentimentos, né? Acho que a grande questão é quando
a gente deixa a inveja tomar conta da nossa vida e a gente prejudica os outros, aí sim nós temos Exatamente. um grande a problema. visão, né? Mas em geral, a inveja machuca mais quem sente. Que a pessoa que a gente inveja, muitas vezes nem sabe que a gente está invejando ela. Mas para você, ela tem um potencial de destruição na vida porque você vive aprisionado, sem possibilidade de gratidão pelo que você já tem na sua vida, né? De criar coisas novas na sua vida, porque você fica aprisionado nesse sentimento. Exatamente. Teve um comentário bem pertinente aqui da Nilvete, que está assistindo a gente, e ela falou que tem uma inveja positiva e uma parte muito negativa, e a gente tem que aprender a lidar com isso, que eu acho que você colocou no seu livro como a inveja inconsciente e a consciente, não é isso? Isso, a gente muitas vezes não percebe direito, né, que é o que os especialistas chamam de inveja inconsciente, tem uma parte inteira, né, explicando isso no livro, e é interessante porque sempre que a gente conseguir olhar para a inveja com esse olhar sem julgamento de aprendizado, ela vai nos ensinar muito sobre nós mesmas. Eu trago vários depoimentos ali, né? A menina que tinha inveja de uma que fez faculdade porque ela não podia ter feito faculdade e o maior sonho da vida dela era esse. A inveja do corpo perfeito, a inveja, então assim, sempre que a gente olhar para todas essas dores dentro da gente, elas falam muito da gente, dos nossos desejos, das nossas coisas, assim como o julgamento. Tudo que a gente julga nos outros, né, também fala de algo que está dentro de nós e nos causa sofrimento. Então eu tiro de mim apontando o dedo para o outro. Mas muitas vezes aquela é a dor que está aqui dentro. E eu só consigo elaborar isso apontando o dedo na cara do outro e julgando o outro, né? E é difícil a gente aceitar que, assim, a gente julga todo mundo o tempo todo, né? Assim, a gente precisa, algumas vezes, fazer um exercício, né? Por exemplo, eu não concordo com aquilo, ok, mas eu estou bem, né? Do que desenvolver todo um processo, né? Que a gente, às vezes, acaba perdendo um pouco desse feeling, né? Do quanto a gente... Do quanto às vezes a gente julga sem perceber e do quanto às vezes a gente está interferindo na vida do outro ou o outro que está julgando na nossa vida, né? Porque é um sentimento muito recíproco, né? E a gente não sabe do contexto real das pessoas, do todo, a gente nunca sabe. É isso mesmo que eu ia colocar, assim, a verdade é que a gente não conhece quase nada da história de vida das pessoas que a gente julga. Né? Até aqui na rede social, às vezes. A gente olha o perfil de alguém quando a gente vê assim, mas por que ela faz isso? Mas olha o jeito dela cuidar da família. Mas por que ela mostra o corpo? Mas por que ela faz esses 5 filhos? Porque ela não é uma boa mãe. A gente é cheio, né, de ter opinião para tudo, apontar o dedo para todo mundo. E eu acho que é um jeito meio automático, piloto automático da gente viver assim, né? Mas isso nos traz mais sofrimento do que para o outro que a gente está julgando. De novo, né? O nosso julgamento só fala de nós mesmos, do que está dentro da gente, porque a gente julga o outro com base no que a gente entende, como a nossa moral, os nossos valores, e a gente não sabe quase nada da vida daquela pessoa. Então é muito curioso quando a gente pode olhar para isso, né? Tem alguém perguntando como é o nome do meu livro, vou mostrar aqui. Chama A Vida Perfeita Não Existe. Você encontra em todo o grupo das livrarias Curitiba. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm livrarias em todo o sul do Brasil ou em outros estados também? A gente tem no Paraná, Santa Catarina e temos loja em São Paulo também. Em São Paulo também. No Rio Grande do Sul não tem, porque me perguntaram outro dia. Mas o nosso site entrega. Tá vendo? Então pode comprar que entrega em qualquer lugar. E a gente estava guardando uma surpresa para o pessoal para o final. A gente tem um cupom hoje, Daiana Curitiba. Se você comprar o livro da Daiana hoje,
você consegue aí um descontinho. descontinho de 10%. Então, Olha aproveitar que ali beleza! E como é que faz? É só escrever na hora de Aham, finalizar a compra, lá onde vai. isso, Pergunta, exatamente. você tem um cupom? É assim? Como é que é? Lá no nosso site, você efetua a compra do livro, é só pesquisar lá certinho, ou você acha pelo título do livro ou pelo nome da autora mesmo. Então, você, na página que você está finalizando a compra e colocando a forma de pagamento, é só inserir um código promocional. Daí você clica nessa opção, insere o código Uhum. Daiana Curitiba e já tem 10% de desconto. Só escrever Daiana Curitiba, então, é o nome do Isso mesmo. código. Ah, eu posso divulgar no meu Stories depois? Pode. Pode, claro, Pode ser pode. para todo mundo que comprar pelo site. E Comprando vocês pelo entregam no site. Brasil inteiro. Uhum, Isso. Ah, exatamente. que joia! Que Mas é por ótimo, tempo limitado, tá obrigada. bom? É, Tem que aproveitar. tem que aproveitar. O pessoal que tá curtindo o papo, aí eu vi que teve muita gente que falou, tô me identificando e tal. E é impossível não se identificar, porque até eu, assim, você comentou, chorei, não sei o que, até eu tava chorando. Comentei com a Bruna, falei, ai, Bruna, eu acho que eu vou chorar de novo. É que todo mundo se sente assim em algum momento. Qualquer um desses sentimentos que você citou pode ser uma culpa, uma inveja, um ressentimento. Assim, em algum momento da vida a gente vai sentir isso por uma ou várias pessoas. Não tem como É, escapar. Então, é é. impossível não se identificar com o livro. E eu acho que talvez a pessoa não se identifique em alguma história minha, mas ela vai se identificar em algum depoimento. Uhum, Sim, com Então, certeza. assim, é por isso que eu quis colocar tantos depoimentos nos livros, porque eu acho que isso nos conecta, isso nos mostra a nossa humanidade compartilhada. Né? Exatamente. Quando você lê ali que uma outra pessoa que você não conhece, você não sabe nada da vida dela, está relatando uma dor muito parecida com a sua, você pensa, puxa, eu não estou sozinha. Porque a gente se exatamente. sente muito isolada, né, nas nossas dores. A gente pensa, meu Deus, eu sou a única doida do mundo que pensa isso. E quando a gente começa a olhar, a gente vê que todas as pessoas têm alguma dor dentro do coração. E às vezes é muito parecida com a nossa. E a coragem para você conseguir colocar, nem que seja isso aqui para fora, um pouquinho, né? Porque assim, a Uhum. gente passa por esses sentimentos e no capítulo 2 que você comenta da vergonha, né? Quantas vezes a gente tem algumas vergonhas que você Mas pensa muitas. assim, que são assim coisas que assim, que se formam na nossa cabeça, seja vergonha de ser quem a gente realmente é. Por exemplo, aqui no sul a gente fala leite quente, você também Eu já deve também ter falava leite passado quente. por né? Então, assim, Às é vezes um ainda sai. sotaque, é um sotaque, É. às vezes é o jeito de andar, Um jeito de o vestir. jeito de vestir. Não, mas agora eu nossa, engordei tantos quilos, ou emagreci demais, sabe? E como às vezes a gente começa a se machucar por conta disso, né? Que eu Sim, acho que é aí Uhum. que é o perigo. até por É. algumas expectativas que a gente cria, por exemplo, agora com a quarentena, muitas pessoas ficaram falando, vamos fazer cursos, vamos fazer várias coisas e tal. E na verdade não é assim. Foi uma situação muito atípica que cada pessoa lidou do melhor jeito possível e nem sempre a gente consegue fazer tudo, mesmo numa situação normal, que quem diria numa Sim. situação assim. É. A gente estabeleceu no começo da quarentena um monte de metas, né? Aí eu vou ler 300 livros, eu vou fazer curso de Harvard, curso de não sei o quê, agora que estava tudo disponível, vou fazer tour nos museus do mundo todo, vou viajar né? Cada um inventa. E aí a gente não fez foi coisa nenhuma, porque a gente ficou tão ansioso, com tanto medo, tão inseguro. Então, assim, isso gera mais frustração ainda, né? Exato. Porque, assim, é uma situação que ninguém estava pronto para viver, né? Foi 3, 2 e 1, todo mundo trancado dentro de casa, vamos se virar aí com o que der, as crianças sem escola, e aí, como é que a gente vai se virar com tudo isso? Então, assim, de novo, a gente vai criando as expectativas, eu deveria ter feito isso, aí não, agora na quarentena eu vou virar fitness, vou emagrecer não sei quantos quilos. Aconteceu tudo o contrário, quase todo mundo engordou na É, quarentena, isso porque mesmo. você fica, muitas vezes a comida acaba entrando como uma válvula de escape, um anestésico, para o Uhum. medo, para a insegurança. Então, assim, é poder acolher isso também. A gente não controla tudo que a gente sente.
A gente não controla a vida. Senão a gente apertaria um botãozinho, essa pandemia acabaria e olha só, a gente está há quantos meses nessa situação? E nem tem uma previsão de, né, até ter vacina para todo mundo, vai demorar muito tempo ainda. De voltar, assim, ao normal, né? A coisa que como a gente vivia antes, né? E é muito curioso você comentar disso, que, por exemplo, até a quarentena seria um excelente momento para a gente meditar, para a gente conseguir se conectar com os nossos pensamentos. Entender as coisas que a gente está sentindo, porque foi um turbilhão de muitas coisas que aconteceram que a gente não estava pronto. E daí, como ficar em silêncio, como se conectar conosco, né? Porque é uma coisa assim, a gente está acostumado a encher, né, o dia a dia de coisa. De estímulos, assim, né? De estímulos. Atividades e conectados o tempo todo. A quarentena. E toda hora tem uma live, tem alguém, tem isso. Ou você vai entrar no aniversário online, você vai fazer alguma coisa. Mas a gente não tem sabe assim... Poxa, eu também posso aproveitar a minha companhia, escutar o meu coração, estar em silêncio, que é uma coisa que você comenta que também é super complicado, né? Eu falo bastante disso no livro porque isso fez muita diferença na minha vida. Quando eu comecei a praticar meditação, eu já fiz retiro de silêncio, assim, de ficar assim, longe de tudo, em silêncio, e isso fez muita diferença na minha vida, como eu conto em um dos capítulos, né? E eu acho que não é que isso vá servir para todo mundo, que a meditação vai ser para todo mundo, mas na minha vida fez uma diferença enorme. Por isso que eu falo sobre isso, depois no último capítulo eu falo de novo. No meu canal do YouTube tem uma playlist inteira com vídeos sobre meditação da atenção plena, que é o Mindfulness, que é o que eu pratico, e para você fazer junto com os professores que ensinam como fazer, porque eu realmente acredito que se não for pela meditação ou por algum outro jeito, a gente precisa ter alguns minutinhos do nosso dia de autocuidado para cuidar da nossa saúde mental. Assim como a gente faz ginástica para cuidar do nosso corpo físico, como a gente trabalha, eu acho que a gente precisa ter alguns minutos por dia para cuidar da nossa mente, das nossas questões emocionais. E eu consegui fazer isso pela meditação. Então, assim, talvez outras pessoas consigam pela yoga, por uma dança, por uma... Eu não sei, não estou dizendo aqui que tem que ser para todo mundo o mesmo caminho. Mas, assim, na minha vida, o sentar em silêncio, fechar os olhos e respirar fundo me trouxe um aprendizado sobre mim mesma, me trouxe paz, me trouxe calma, sabe? Então, assim, fez muita diferença. Então, eu acho que quem tiver a oportunidade de experimentar, parece impossível meditar. Quando eu comecei há 4 anos, eu dizia, imagina, não é para mim, eu sou muito ansiosa, eu não consigo. Eu conseguia ficar 30 segundos. Eu fechava os olhos, começava a respirar e aguentava 30 segundos. E eu dizia, não é para mim, isso não é para mim. Era para mim, era exatamente por eu ser assim que eu precisava mesmo parar e respirar e ficar em silêncio. Porque nessas situações, assim, é aquela coisa, começa a passar um monte de pensamento que você pensa assim, gente, mas que pensamento idiota, por que eu tô pensando isso? Né? E é difícil, né, pra gente parar, opa, eu preciso simplesmente estar comigo, né, encarar esse momento, né, que é uma coisa assim, que eu acho que é um caminho para a reflexão, né? Para a gente conseguir se perceber no que a gente está sentindo, seja, né, nas coisas boas e seja nas coisas que não são tão boas, né? Nas coisas que são ruins, que são pesadas, né? Que a gente começa, né, a estar ali na cabeça e tudo mais, né? Eu acho que é isso, é a gente poder acolher com carinho quando a gente está sofrendo, e com responsabilidade quando a gente erra os nossos defeitos, o nosso lado sombrio, as coisas que a gente precisa melhorar. Eu acredito nisso, assim, em a gente se tratar com respeito, com bondade, com compaixão, mas com responsabilidade, honestidade e coragem para mudar o que a gente não gosta, né? A gente sempre pensa que a gente tem que se aceitar e o dia que a gente se aceitar, aí eu não preciso mudar mais nada. E é exatamente o contrário. Quando eu sou capaz de me aceitar exatamente do jeito que eu sou, aí eu desenvolvo coragem
para mudar o que eu Aí não que gosto em já mim, mudar. Uhum. né? Então, isso também é uma das coisas que eu falo no livro, que enquanto a gente se tratar com ódio, a gente até talvez faça algumas mudanças, mas elas não vão ser duradouras. Eu Uhum. acredito que as mudanças de fato que a gente precisa fazer na nossa vida vão acontecer quando a gente se tratar com respeito, com carinho, com responsabilidade, mas com bondade, com gentileza, É, né? Com esse olhar que é o que eu chamo, então, no final do livro, do modo respeitoso de do viver. modo Contei respeitoso. todo o livro aqui, gente. Ah, não. Isso é verdade. Mas ainda tem bastante coisa para, assim, a gente tem que repetir a live porque tem outras coisas pra Muitos gente assuntos. falar. Eu fiz aqui um resumo, eu tenho 5 páginas de coisa para falar, Ai, que delícia! Gente, isso é muito legal. muitas Que páginas bom! aqui. Eu vi alguém perguntando como que é o meu canal no YouTube. Se chama Eu Vejo. O meu site também se chama Eu Vejo. Se vocês entrarem na minha bio aqui do Instagram, tem tudo ali. Tem o site. Ou no YouTube é youtube.com/Dayana Garbim. Ou se você digitar lá na busca Eu Vejo, já é o primeiro canal que aparece. E ali tem vários vídeos para você começar a praticar meditação, vários vídeos sobre os temas do livro. Hoje mesmo eu postei um vídeo sobre o sentimento de culpa, né? Uma psicanalista que eu entrevistei para o livro, explicando como é que a gente desenvolve o sentimento de culpa, por que que a gente se culpa por certas coisas e por que que algumas pessoas têm culpa ao comer, né? Que é uma coisa muito presente. Eu trabalho muito aqui, eu falo muito sobre os transtornos alimentares, sobre a relação doentia com a comida. Então, a Luciana, que é a psicanalista, explica como é que se desenvolve em nós a culpa ao comer. O vídeo está bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Que legal, que legal. Temos uma pergunta para responder. Claro. Uma das espectadoras comentou. Daí eu não sei se você comentaria uma experiência pessoal sua, se você já passou por isso, ou se você tem alguma dica sobre isso. Mas ela comentou assim: quando alguém próximo a você revela que tem inveja de você, como lidar? Boa pergunta. Eu acho que se isso acontecer, essa pessoa está muito evoluída, porque para ela conseguir te contar, né, ter a Conseguir coragem falar, né? de te contar, eu acho que isso permite que vocês tenham uma conversa muito bonita, sabe? De coração para coração, assim, para você entender o que ela tanto deseja, né, que você tem na sua vida, né? E eu acho que isso vai abrir espaço para transformar até numa amizade muito bonita essa conversa, porque eu acho que, como eu falei mais no início, a inveja nos mostra o que a gente mais deseja, né? E se ela puder conversar com essa pessoa e mostrar que você não precisa perder para que a outra pessoa tenha, né? A felicidade do outro não é a nossa infelicidade. É isso que eu quero dizer. Não sei se eu me fiz clara. Sim, sim. Se o outro está feliz, ele não está tirando a minha felicidade, né? E às vezes ela imagina que você tem a vida perfeita e por isso ela inveja você, porque ela não sabe da missa à metade, né? Na realidade, não sabe de tudo, né? Então, às vezes, uma conversa bem honesta, abrindo o coração mesmo, vai ver que não precisa acontecer inveja ali, que pode acontecer uma admiração, um respeito, né? Eu acho que isso pode abrir para uma conversa muito legal. Legal. Tem mais perguntinhas? Deixa eu ver aqui. Nós Tivemos estamos quase no final. Tem 10 minutos. mais uma pergunta. No mundo que parece exigir uma aparência perpétua de felicidade, como você pode, tipo, lidar com isso? Eu acho que foi por isso que eu escolhi esse título para o livro, A Vida Perfeita Não Existe. Porque eu acho que as redes sociais dão essa falsa sensação na gente que está todo mundo feliz o tempo todo. E aí a gente se impõe uma obrigatoriedade de estar feliz o tempo todo, ou pelo menos de mostrar na rede social feliz. Né? Tem um livro que eu amo, que se chama Quem Vê Perfil Não Vê Coração. Ele está nas referências bibliográficas desse meu livro, e eu gravei um vídeo com o autor, que é um psicanalista chamado Antônio. Está aqui no meu IGTV também, esse vídeo. Assistam se vocês tiverem oportunidade. Ele fez o doutorado dele, em que ele pegava a postagem da pessoa na rede social
e como ela estava se sentindo de verdade naquele mesmo dia. Nossa. E a postagem era maravilhosa, estava feliz, e a pessoa relatava que estava se sentindo um lixo, frustrada, devastada, porque tinha perdido o emprego, porque... Então, assim, nem tudo que é mostrado na rede social é verdadeiro. E às vezes as pessoas, inclusive, postam o contrário para tentar enganar si mesmas. Sim. Porque a gente pensa, bom, se o outro der like e curtir, aí ele vai pensar que eu estou feliz, aí será que eu fico feliz? Então, de novo, é como se o outro determinasse a minha felicidade. Se eu tiver bastante likes e curtidas, e o outro está vendo que eu estou feliz e eu estou feliz. Na verdade, não. Eu acho que, se a gente parar para pensar mesmo, todos os momentos que a gente está muito feliz, a gente não vai estar com o celular na mão gravando e nem fotografando, porque você vai estar vivendo, aproveitando. Só que hoje em dia não existe mais isso, porque até num show tá todo mundo, ninguém mais está curtindo o show. Tá todo mundo, as pessoas assistem um show hoje em dia, eu fico pasma com isso, pela tela do celular gravando, assim, ou fazendo live. Assim, o último show que eu fui, todo mundo tava, eu falava, então você tá transmitindo para os outros? Você não está no show por você, para curtir. Você está no show para mostrar para os outros que você está feliz num show. Mas então você não está aproveitando. Então essa felicidade não é para você. Então eu acho que é muito perigoso a gente viver assim. A rede social tem uma coisa maravilhosa, que é essa possibilidade de conectar. A gente só está aqui conversando hoje com todas essas pessoas por causa disso. Mas tem essa coisa perigosa de como a Mônica escreveu aqui, ó, a necessidade da aprovação alheia. Eu falo muito sobre isso no livro. É quando o outro determina o meu valor, o outro determina se eu sou feliz ou não, se eu estou bonita ou não, se o meu corpo está bom ou não, se eu sou boa mãe ou não. E aí é o seguinte, quanto mais você mostra da sua vida privada na rede social, mais você está abrindo espaço para esse tipo de comentário e julgamento. Então, eu realmente acho que a gente poderia usar menos rede social e viver mais a nossa vida. Né? Aproveitar situações, compartilhar com as nossas famílias, com os nossos amigos. Porque senão tá tudo ali registrado, você tem um feed no Instagram cheio de fotos maravilhosas, mas são só você sabe quando você está infeliz? O que adianta? Não, é aquela coisa. As pessoas têm um perfil, uma pessoa montada para os outros e uma pessoa para ela, né? Que às vezes a coisa não se encontra, né? E mesmo a Pamela escreveu, ó. Quanto mais estamos felizes, menos ficamos com o celular na mão. Eu concordo muito. Eu acho que quanto menos a gente ficar com o celular aqui no feed do Instagram, olhando a vida dos outros e se comparando e tendo a obrigatoriedade de postar os nossos momentos felizes ali, menos a gente está vivendo a nossa vida e sendo feliz de verdade. Porque está tudo muito na rede social. Né? Assim, ó, é a intimidade dos casais, é a intimidade das famílias, é todos os momentos, é quase tudo público. A gente perdeu a divisão entre vida pública e privada. Então, assim, a gente vive a vida do outro sem viver que é uma vida fantasiosa, né? É por isso que muitas pessoas acabam me pedindo aqui, e eu entendo que eu poste mais fotos da minha barriga, que eu conte mais coisas da gravidez. Mas, primeiro que eu nunca fiz isso, eu nunca expus muito a minha vida particular, minha vida com meu marido, a gente não gosta, porque exatamente isso. Eu acho importante a gente preservar isso, a gente viver os nossos momentos. Então, assim, eu estou curtindo a minha gravidez, né? Eu estou aproveitando a minha barriga, mas não significa que eu quero postar o tempo todo dia, uma foto do tamanho da barriga, né? Por exemplo, assim, eu curti muito fazer o quartinho da minha filha, comprar as roupinhas dela, mas eu não vou postar na internet o quarto da minha filha e nem as roupas, porque eu não comprei para mostrar para ninguém, eu comprei para mim, para ela, para minha filha, né? Para minha família. Então eu realmente acho que a gente precisa que a rede social ainda é uma coisa meio nova na nossa vida. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai perceber que toda essa exposição não fazia tão bem para a gente.
Mas talvez a gente só entenda isso mais pra frente, A sabe? gente precisa de um tempo, assim, para digerir, discernir o que é isso que a gente tá vivendo, né? Porque foi de um assim, a gente não tinha onde postar, né? Então as pessoas viviam e ninguém sabia. Viviam De repente, juntas. você pode mostrar para todo mundo a sua vida. E daqui a alguns anos eu acho que a gente vai entender direito o impacto disso na nossa saúde mental e na nossa felicidade, né? Exatamente. E olha, Daiana, a gente tem 5 minutos. Não sei se temos mais perguntas. Porque assim, eu pensei de você dar um recado final para o pessoal, né? Deixar uma mensagem, um convite. A gente lembra que tem descontinho no site. Na sequência a gente põe Mostrar aqui de novo aqui. nos stories, né? Então, para o Instagram não derrubar a gente, né? Então, Antes da gente se despedir, né? exatamente. Bom, meninas, eu quero só agradecer vocês, eu amei, vocês são duas queridas, eu fiquei muito feliz com o que vocês disseram no começo sobre o livro. Você sabe que a minha maior alegria é ter esse retorno das pessoas que leem. Tanto que eu peço para todo mundo, e vou pedir para todas as pessoas que estão aqui com a gente, quando vocês terminarem de ler o livro, me mandam um e-mail me contando como foi, porque esse livro só existe por causa das pessoas que me contaram como se sentiram com o primeiro. Então, eu quero escrever o terceiro. E eu quero saber de vocês, assim, como foi, se fez sentido, se vocês se identificaram, né? Eu quero saber como o livro toca cada leitor. Então, se vocês puderem, me contem, me mandem e-mail, daianagarbin@gmail, ou tem o e-mail aqui na bio do Instagram, é só clicar em e-mail lá que vem automático. Enfim, quero agradecer muito. E como uma mensagem final, assim, eu só queria enfatizar que a gente não tenha vergonha de cuidar das nossas emoções. Somos humanos, temos dores, erramos porque estamos aprendendo, né? A gente não nasce pronto, a gente, em geral, conversa muito pouco sobre as nossas emoções. Né? Eu escutei um dia em alguma palestra, eu não vou saber o autor disso, mas eu ouvi e eu falo sempre, que dizem que nós somos analfabetos emocionais. Porque a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Em geral, ninguém da nossa família conversa sobre isso, a gente não tem com quem conversar sobre isso. Então, que a gente possa se tornar mais íntimo das nossas emoções, das nossas dores, das nossas alegrias, das coisas que se passam dentro da gente. Porque eu realmente acredito que é assim que a gente se torna mais feliz, quando a gente se permite sentir as coisas que a gente sente, sem se julgar o tempo inteiro. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Eu amei. A gente agradece, estamos aqui sempre de portas abertas, né? Na hora que tudo voltar, a gente está aqui, né, querendo um autógrafo no livro. Olha, e quando passar tudo isso, eu faço questão de ir em alguma livraria aí, vocês escolhem onde for, se vai ser em Curitiba, se vai ser onde for, para a gente fazer um evento presencial. Tô louca para quando passar tudo isso, poder fazer os eventos, autografar os livros. Contem comigo. Então, joia. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bem? Obrigada, gente. Um beijo enorme. Até a próxima. Boa noite. Beijo. Tchau.